aqui a tia Eli de volta. Nessa videoaula de geografia, a tia Eli vai dar uma pincelada em todos os assuntos que estarão na nossa provinha. Então prestem bastante atenção durante toda a explicação, ok? E depois a tia vai explicar a atividade de revisão para o provão, tá certo? Que estará disponível lá no nosso grupinho. Vocês irão imprimir e realizar a atividade. Então vamos iniciar? O primeiro assunto que será abordado na provinha é a rua. E a tia Eli já quer começar fazendo uma perguntinha a vocês. As ruas são iguais ou são diferentes? Isso! As ruas são bem diferentes, não é mesmo? Em algumas ruas temos apenas moradias e pouco movimento de automóveis. Essas ruas são ótimas para as crianças brincarem. Outras ruas já são bem movimentadas, tem muito barulho, poucas árvores e muita poluição. O conjunto de ruas de um determinado local forma os bairros. Ele vai repetir, ó. O conjunto de ruas de um determinado local forma os bairros, ou seja, várias ruas de um determinado local formam os bairros. O segundo assunto que será abordado na nossa provinha é o bairro. Nós aprendemos nessa aula que o endereço ele é muito importante. O endereço é que nos faz chegar aos lugares que não conhecemos. O endereço completo é formado pelas seguintes informações: o nome da rua ou da avenida, né? O número da casa ou do prédio, o número do apartamento e o nome do bairro. Tia, mas o que é o bairro? O bairro é um pedacinho de um município que recebe um nome. Por exemplo, bairro Messejana, bairro de Fátima, bairro Aldeota e etc. Geralmente, dentro de um bairro, nós encontramos tudo o que precisamos: escolas, supermercados, igrejas, farmácias, praças e etc. O bairro ele pode ser dividido em 3 tipos: residencial, comercial e industrial. Então vamos relembrar junto com a tia Eli tudo que nós estudamos lá na nossa sala? Vamos lá. O bairro residencial é aquele em que predominam casas e prédios. O bairro comercial é composto por lojas e ele é bastante movimentado. E o industrial é onde se localizam as fábricas e as indústrias. Com o passar do tempo, os bairros também foram transformados. A paisagem do bairro vai mudando para atender às necessidades das pessoas. Com isso, elas constroem casas, ruas, avenidas, derrubam construções, constroem outras. Mas juntamente com essas mudanças, também surgiram alguns problemas, como poluição, lixo, falta de esgoto, trânsito intenso, pichação e muitos outros. Diante de tantos problemas, temos que fazer a nossa parte. A tia Eli vai citar algumas coisas que podemos e devemos fazer pelo nosso bairro, ok?
Como, por exemplo, não jogar lixo no chão. Jamais devemos poluir as ruas do nosso bairro. Não tirar flores dos jardins. Não pichar as paredes das casas. Respeitar os vizinhos. Obedecer às leis de trânsito e preservar o meio ambiente. Essas são algumas regrinhas de boa convivência que devemos aplicar no nosso bairro, ok? E o último assunto que será abordado na nossa provinha são os transportes terrestres. Esses meios de transportes trafegam aonde, hein? Os meios de transporte terrestres trafegam na terra, isso mesmo. E o nosso primeiro exemplo é a bicicleta. Olha que legal! A bicicleta, ela serve para fazer exercícios. Usamos a bicicleta para se locomover de um lugar para o outro, que seja perto, não é mesmo? As crianças usam as bicicletas para brincar e se exercitar. O nosso segundo exemplo é o carro. Isso mesmo, é um meio de transporte bem comum e é usado por muitas pessoas para fazer viagens um pouco mais longas. O carro também é muito usado para fazer passeios, fazer compras e muitas outras coisas. Outro transporte terrestre é o ônibus. Ele é bem maior e coletivo. Transporta muitas pessoas de um lugar para o outro. Outro transporte terrestre é a moto, também muito utilizada para se transportar de um lugar para o outro e também para praticar esportes como o motocross. Esses são apenas alguns exemplos de transportes terrestres, tem muitos outros, né? O metrô, o trem, a carroça e etc. Todos esses transportes que a tia lhe citou são transportes terrestres. E esses transportes trafegam na terra. E agora a tia lhe vai explicar a atividade de revisão de geografia para o provão. Então presta bastante atenção, hein? A primeira questão diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. No quadro tem 4 palavrinhas: comercial, bairro, casas e prédios. E na letra A diz: conjuntos de ruas formam o... Aí você preenche com a palavrinha que está no quadro. Letra B: o bairro composto por lojas e bastante movimentado chamamos de... Essa palavrinha também está lá no quadro. Letra C: no bairro residencial predominam as... Aí você preenche com 2 palavrinhas, certo? Segunda questão, marque V ou F. V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Então a primeira frase diz: os bairros industriais são compostos por fábricas e indústrias. Verdadeiro ou falso? E a segunda frase diz: os bairros podem ser classificados em comerciais, industriais e periféricos. Essa frase está verdadeira ou falsa? Aí você responde com atenção, tá bom? A terceira questão diz: escreva 2 meios de transportes: terrestres, aquáticos e aéreos. Quarta questão: escreva 2 regrinhas de convivência que devem ser aplicadas no seu bairro. Tenho certeza que vocês vão conseguir realizar essa atividade
e fazer tudo certinho, tudo direitinho, ok? Porque vocês prestaram bastante atenção durante toda a explicação. Joia? Então, por aqui se encerram as explicações, né, sobre a provinha, toda a revisão. A tia lhe deseja também uma ótima provinha para vocês. Estudem com atenção e um cheiro bem grande no coração. Até a nossa próxima aula. Tchau!